aqui Denis Venâncio mais uma vez. Então, hoje nós vamos falar sobre o Código Penal, parte especial, conforme eu falei para vocês aí nos status. O que a gente vai tratar hoje? Nós vamos tratar do crime contra o patrimônio, contra a vida, contra a dignidade da pessoa, contra a honra da pessoa e contra também a administração pública. Esse é muito importante para que você entenda que depois que você virar policial militar, se cair na sua prova alguma questão relacionada a servidor público, que vai ser a posição que você vai ocupar, que eu tenho certeza disso, você vai então poder incorrer em alguns crimes contra a administração pública. Mas vamos lá devagar. Primeiro nós vamos falar do furto, artigo 155 do Código Penal. O que é o furto, gente? O furto é subtrair para si ou para outrem, sem emprego de violência ou grave ameaça, coisas que não lhe pertencem, né? O tipo objetivo do furto é o seguinte: ele subtrai aquilo que possui existência de natureza corpórea e que pertença a outrem, e que você pode ser móvel, né? Pode ser removida ou deslocada, e pode ser também, por exemplo, energia, furto de água. Quando você não paga a energia da sua casa, faz o famoso gato, seja de luz, seja de água, você está incorrendo em furto. Quando esse furto é para a sua casa, é um furto simples, um furto de energia. Quando esse furto é para a sua loja, para um lugar onde você exerce atividade remunerada, trata-se de um furto qualificado. E qual a diferença disso? A diferença é que quando é um furto simples tem uma pena de 1 a 4 anos e multa. E quando é qualificado? Quando é qualificado, essa pena sobe, ela aumenta. E tem alguns tipos de qualificadoras, tá? Para o furto simples, a pena ela é de 1 a 4 anos, como eu disse para você, e ele majora se for no repouso noturno, né? Você pode aumentar até 1/3 da pena. E tem o privilegiado, que é para quem é primário, quando se trata de crime de pequeno valor. E aí o juiz pode, nessa situação, transformar uma possível reclusão em restritiva de direitos. Por exemplo, uma pessoa que furta no shopping, o juiz pode determinar que aquela pessoa não frequente mais aquele shopping, tá? O furto está dentro do crime contra o patrimônio. É um crime próprio, exige uma característica do sujeito ativo, vocês têm que ir lá e pegar, mesmo que seja uma caneta, tá? Se não lhe pertence, é uma coisa que tem algum valor, então isso aqui de fato está acontecendo um furto, tá bom? Não podemos confundir com apropriação. Por exemplo, alguém te prestou alguma coisa, você se apropriou e não devolve mais. Não podemos confundir, tá bom? O furto, você tem que ter o dolo de ficar com a coisa sem que o outro saiba que você pegou para si. O furto de coisa comum, com o artigo 156, ele se pune somente as condutas dolosas. Dolosa quando você tem intenção, né, de fazer aquilo ali. E a consumação é quando você retira a coisa do local de pertencimento de terceiros, tá bom? Eu tenho aqui na minha mão uma planilha que fala de muitas coisas, mas que eu não vejo ser tão interessante para vocês, tá bom? Esse é um crime de ação incondicionada à representação do ofendido. Foi feita uma ocorrência. O autor da ação, quem é? Quando se trata de crime de representação incondicionada, o Ministério Público, tá bom? O furto qualificado, quando eu disse para vocês, é aquele quando há, por exemplo, destruição. Você vai furtar alguma coisa na casa de alguém, você quebra uma fechadura, você usa uma chave falsa, você levou mais alguém com você, e tem um concurso de pessoas. Isso se torna qualificado pelo concurso de agentes, está no parágrafo 4º do artigo 155. Quando você escala, quando você tem abuso de confiança, você trabalha na casa daquela pessoa, por exemplo, e você pega algum objeto, você furta algum objeto, você utilizou-se do abuso de confiança. E aí a pena aumenta de 2 a 8 anos. Quando a pena passa de 4 anos, ou seja, a pena é maior que 4 anos, a pena máxima, o delegado ele não pode arbitrar fiança. Então você vai direto para o porquinho, do porquinho para a central de custódia, e lá um juiz vai decidir se você responde ao processo preso ou solto, tá bom?
Se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, aí tem uma majorante, ela pode aumentar até de 1/3 até o dobro, tá bom? Se subtrair somovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, a reclusão é de 2 a 5 anos. Eu quero que você leia o artigo 155 porque ele é muito explicadinho e você vai ver que 155 é o crime de furto. E aí tem uma diferença gritante. Depois que você sai do 155, aí 156 também, que também é furto, só que de uma outra forma. Aí você vai para o 157. O que é 157? Ele é como se fosse um furto, só que ele exige violência e grave ameaça. Eu falei em outras aulas para vocês que tem muita gente que fica equivocada com essa questão aí de achar que para que eu tenha um roubo eu tenho que ter uma arma, um revólver. Não necessariamente, tá bom? O roubo, ele é subtrair para si ou para outrem coisa móvel, alheia, mediante grave ameaça ou violência. Se eu colocar na minha mão aqui e fizer como se eu tivesse com uma arma de fogo, eu já estou simulando, já estou ameaçando. Aquela pessoa só vai me entregar o pertence dela porque ela está achando que eu estou armada. Então, isso muda radicalmente. Porque, inclusive, agora o 157 é um crime hediondo. E o crime hediondo, ele já começa no regime fechado. Então, a hipótese de você responder esse crime solto é muito remota, muito difícil. A diferença do furto para o roubo é que no furto não tem violência e no roubo tem violência ou grave ameaça. O roubo está no artigo 157. A pena para o crime de roubo é de 4 a 10 anos. Vai pegar a pena mínima quem for réu primário, de bons antecedentes. Quando não tiver mais essas questões, ela já pode pegar um pouco maior, tá bom? A violência, né, ela é por força bruta, ou grave ameaça, ou retira da vítima o seu poder de resistência, tá bom? Eu não preciso adentrar muito a essas questões, porque para o que você vai fazer, essas informações que eu passei são suficientes, tá bom? E aí, continuando aqui no roubo, quando que é a consumação? A partir do momento que você tomou da pessoa, mediante a violência ou grave ameaça, aquele crime está consumado, tá bom? Você já abalou aquela pessoa psicologicamente, você já provocou naquela pessoa uma reação de medo, então você ameaçou, você teve a prática do artigo 157. Tem uma súmula 582 do STJ, isso é importante você anotar aí no seu material, que diz o seguinte: o crime consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência, grave ameaça. Eu tomei de você e fiz assim, pronto, o crime está consumado. Ainda que eu não tenha levado para casa, ainda que eu não tenha vendido o celular que eu roubei, o crime ele já está consumado. Porque eu não preciso exaurir o crime, ou seja, eu não preciso dar finalidade para aquilo que eu roubei, eu não preciso me satisfazer com aquilo que eu roubei para que o crime esteja consumado, tá bom? E aí, nós falamos sobre os crimes de patrimônio. Normalmente são esses dois quando se trata de pessoa física. E também tem a questão do crime qualificado, que é com concurso de agentes, tá bom? Quando tem mais de uma pessoa, essa pena ela aumenta, tá bom? Concurso de 2 ou mais pessoas, ela pode aumentar de 1/3 a metade. Aí eu fixo a pena mínima, que são 4 anos, e aumento desses 4 mais 1/3 a metade. Então, como eu disse para vocês, toda vez que eu tiver um crime qualificado, a diferença, eu vou ter aumento de pena. E aí, quais são os critérios de qualificar um crime? Eu posso ter concurso de 2 ou mais pessoas, é concurso de agentes. Eu posso ter uma vítima em serviço de transporte de valores, e o agente conhece tal circunstância, ou seja, eu sei que o cara trabalha num carro de força, e então eu vou lá e tento roubá-lo no período que ele está ali do trabalho. Se o objeto subtraído for veículo automotor a ser transportado para outro estado, também qualifica. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Eu, para roubar da pessoa, eu sequestrei praticamente aquela pessoa. O dolo é de roubar, mas aí eu mantenho aquela pessoa até eu arrancar tudo que ela tem, para depois, então, eu liberar, tá bom? E quando se a violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, também é qualificada
E se a violência resulta em lesão corporal grave, aí a reclusão é de 7 a 18 anos e multa. Se resulta em morte, aí passa a ser o quê? Um latrocínio, tá? Pena mínima, 20 anos. Ah, por que se ele matou a pessoa, ele não vai responder por homicídio? Porque ele não foi para matar, ele foi para roubar e fez uma ação desastrosa, acabou matando a gente. Então, quando você ouvir latrocínio, o cara morreu, então é crime contra a vida? Não, é crime contra o patrimônio. É uma versão qualificada do crime de 157, o latrocínio. Nada mais é do que 157 qualificado com o resultado morte. Dos crimes contra a vida, e você já vem, né? Esse crime aqui já começa em Gênesis. Assim que Caim viu que Deus gostou muito mais da oferta de Abel, o que ele fez? Eu vou matar ele, porque Deus se agradou mais dele por inveja. Motivo fútil. Então, 121, matar alguém. Homicídio. Simples. Ele foi lá e matou. Ponto. E aí também vai ter as versões qualificadas, que seria por motivo torpe, ou por motivo de promessa de paga ou recompensa. Eu pedi para alguém matar, tá? E não necessariamente eu preciso ser o agente que matou, como por exemplo no caso da Flor de Lis. O juízo entendeu que ela não matou, mas ela mandou. Então se ela é mandante, ela responde pelo mesmo crime. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. Sujeito ativo e passivo. O passivo é qualquer pessoa e o ativo é aquela pessoa que mata. E admite-se também a tentativa, eu tentei, mas por motivos alheios à minha vontade, eu não consegui, mas aquela pessoa chegou a ser lesionada, registrou ocorrência. Aonde vai responder sobre esse crime? Tribunal do Júri, composto de 2 fases. A primeira fase, que é a fase de instrução, e a segunda fase, que é a plenária, onde 7 pessoas do povo serão escolhidas para julgar se aquela pessoa pode ser absolvida, suas penas podem ser aumentadas ou diminuídas. A consumação é no momento da morte, né? Quando a pessoa ela é constatada a morte, parada total irreversível das funções encefálicas. Então, quando alguém diz assim, o cérebro parou, as funções encefálicas já não tem mais. Ou seja, essa pessoa está morta. Normalmente a pessoa bota a mão aqui, você vê muito filme, tá sem batimentos, morreu, artigo 121, consumado, tá bom? E aí tem os motivos, como eu disse pra você, fútil, porque eu não fui com a cara dele, fui lá e dei um tiro. A ausência de motivo, eu matei porque matei, aí caput, né? Meio cruel, um meio que você, poxa, não era só matar, você desfigurou a pessoa, mediante pago ou recompensa, alguém pagou para você fazer aquilo, isso qualifica, tá? Aí vai para o parágrafo 2º e a pena muda. Se for homicídio simples, a pena mínima é de 6 a 12, tá? Quando já vai para qualificado, aí já aumenta a pena. Motivo torpe é aquele que ofende o sentimento ético e moral da sociedade, um motivo espúrio, ridículo, tá? Meio perigo que resulte perigo comum, e também tem aquele que com um emprego de força que dificultou a defesa da vítima. Você não deu opção para a vítima se defender. Mas foi sobre legítima defesa, mas também existe legítima defesa excessiva. Você foi lá e, por exemplo, deu 20 tiros naquela pessoa. Você não queria se matar. Você estava com ódio, tá? E você não deu nem chance daquela pessoa se defender. E aí os crimes contra a vida, nós temos aqui algumas questões que falam sobre o STF e o STJ, que ele diz o seguinte: o dolo eventual é incompatível com a qualificadora da utilização de recurso, como eu acabei de dizer agora, que impossibilita a defesa da vítima. Então não existe tese de dolo eventual quando eu tenho uma qualificadora do recurso que dificultou. Eu não estou com paridade de defesa. A pessoa, por exemplo, se tem as 2 pessoas armadas, eu até poderia utilizar, mas como não tem, eu poderia, por exemplo, também utilizar a legítima defesa, mas o STF diz que quando incide a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a reação da vítima, não pode ser utilizado o dolo eventual, tá bom? Esse é o homicídio
qualificada. Aí tem por traição, emboscada, dissimulação, todos esses são homicídios. E aqui, um homicídio que cai muito em prova é que é o homicídio privilegiado. O que é isso? O homicídio privilegiado é aquele onde a pessoa está sob relevante valor social. Alguém estuprou a sua filha e aí você ficou desesperado e você botou no seu coração: esse cara tem que morrer para eu vingar a honra da minha filha. Então, esse é um crime privilegiado. Ou uma ameaça: vou pegar a filha dele, vou fazer isso. E aí a alma dele fica tão angustiada que ele vai lá e mata aquela pessoa antes que ela possa fazer qualquer mal a um dos seus filhos. Isso é um dos casos, esse parágrafo 1º do 121. É o relevante valor moral, né, diz respeito aos interesses particulares, individuais do agente, sentimentos de piedade, compaixão e consideração. Por exemplo, eutanásia. Eu sei que alguém está sofrendo muito e ele vai pedir: por favor, me mata, você é a única pessoa que eu tenho que fazer isso por mim, não? Aí ele vai lá e vendo aquele sofrimento ali, ele acaba fazendo para aquela pessoa, né? Tem também o homicídio emocional, e tem uma observação: não confundir o requisito domínio de violência, de violenta emoção, com a atenuante genérica do artigo 65, que prevê influência de violenta emoção provocada por um injusto da vítima, né? Poderá haver compatibilidade de circunstâncias privilegiadoras, mas qualificadoras, tá bom? O privilégio não afasta o crime de ser hediondo, tá bom? E agora vamos para uma coisa que é muito rotineira, cotidiana. Lesão corporal, arranhou, fez, acontece muito na Lei Maria da Penha, tá bom? A pessoa vai lá, se arranha toda, ou brigou com o namorado e ela ficou toda arranhada, ele também, e ela vai lá e representa em juízo em face dele, e aí pode ser uma lesão corporal. Inclusive, com o advento da Maria da Penha, a lesão corporal ela ganhou um parágrafo 9º, artigo 129, parágrafo 9º, lesão corporal em decorrência de violência doméstica. É uma lesão corporal. O que é uma lesão corporal? A pessoa ter a sua integridade física lesionada. E temos algumas modalidades. A culposa, quando é causa por imprudência, negligência ou imperícia, a detenção de 2 meses a 1 ano. Normalmente, esse tipo aqui de crime, ele é julgado e processado no GCRIM, quando se trata de questões normais, e no Juizado Especial da Violência Doméstica, quando se trata de crime dentro do ambiente domiciliar ou contra a mulher com quem você se relaciona. Tem também a questão das vias de fato. O agente tem apenas a intenção de agredir, sem causar qualquer ofensa à incomodidade pessoal da vítima. É uma contravenção penal no artigo 21 da LCP. Tá, gente? O bem jurídico, incolumidade pessoal, ou seja, a minha integridade física. Tá? Essa lesão corporal, ela está prevista no artigo 129 do Código Penal. Essa ação, o autor dela é o Ministério Público, ela é incondicionada à representação do ofendido. Quando alguém normalmente é lesionado em sua integridade física, você comparece à delegacia e ele te envia logo para o hospital. Então você, enquanto policial, pegou alguém na ocorrência que vai fazer um registro de ocorrência por lesão corporal, o primeiro passo para você não perder seu tempo na delegacia de polícia civil, levar para o hospital para fazer o BAN. De posse do BAN, você leva para a delegacia, que ele vai iniciar o registro da ocorrência e vai também dar a guia para levar para o ML para fazer o exame lá de corpo de delito. Tá bom? Tem o princípio da insignificância com a súmula 589, né? É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Como eu falei para vocês, a Maria da Penha, ela impediu, e a súmula do STJ 589, ela garantiu que não seja aplicado o princípio da insignificância para a lesão corporal. Ela é admissível também como tentativa, tá bom? Existe tentativa de lesão corporal? Existe. Se cair na sua prova, você já sabe. Tem lesão corporal grave,
né? É aquela que tem perigo de vida, incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias. A pessoa ficou impossibilitada de trabalhar por 30 dias. É uma lesão grave, tá? E gravíssima é quando tem deformidade permanente, quando perde algum órgão, ou quando tem, inclusive, um aborto. É uma lesão corporal gravíssima. Isso vai aumentando as penas, tá bom? Aí tem a lesão corporal contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, parágrafo 13. A reclusão é de 1 a 4 anos, vai só aumentando. Condição de sexo feminino, tá? Ela está dentro do âmbito da violência doméstica e é um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Passados crimes contra a vida e contra a integridade física, né? Nós vamos falar agora aqui dos crimes contra a honra, né? Porque tem gente que acha que pode tudo, né? Inclusive nas redes sociais e tal, sai falando igual papagaio. Só que, se você afrontar contra a honra de alguém, existe um dispositivo dentro do Código Penal que pode estar aí tirando o seu réu primário e seus bons antecedentes, tá bom? Os crimes contra a honra são aqueles de calúnia, difamação e injúria, tá bom? A calúnia é imputação falsa de fato definido como crime. Ah, ele é ladrão. Ah, ele é estelionatário, tal. Se você não conseguir comprovar isso, você está caluniando essa pessoa. A difamação, imputação de fato ofensiva à pessoa. É piranha. Esse cara aí, ele não, ele é meio viado e tal. Você está difamando a pessoa em meio exposto, você pode estar incorrendo no crime de difamação, tá? Injúria, ofensas à dignidade ou ao decoro, né? Então você pode estar, esses três artigos aqui são os crimes contra a honra. O que é a honra? A honra objetiva, também chamada de honra externa, em suma, é a reputação social de uma pessoa. Você conhece aquela pessoa como o quê aqui na rua e tal? Isso é a honra dela. A honra subjetiva, também chamada de honra interna, é o conceito que o indivíduo possui de sua própria dignidade, aquilo que eu sinto dentro de mim, aquilo que me afeta profundamente quando alguém fala, principalmente quando eu sei que o que estão falando é mentira. E a honra comum é a honra do indivíduo como pessoa, e a honra especial é a honra do indivíduo enquanto profissional. Esse advogado aí, perde tudo, ele é péssimo. E a pessoa nunca fez um processo com ele, nunca trabalhou com ele, entendeu? E aí acaba falando um monte de coisa por motivos espúrios, por motivos que a gente não sabe. Calúnia. Artigo 138 do Código Penal, né? Existe inclusive contra mortos. A calúnia, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva, que eu acabei de dizer ali para vocês. A honra objetiva é aquilo que você tem, o jeito como as pessoas te conhecem e tal. Qualquer pessoa pode ser vítima de calúnia, né? E qualquer pessoa também pode ser o autor do fato. Nesses crimes de calúnia, a pessoa que recebeu, né, a calúnia, ela deve querer ajuizar a ação, querer representar em juízo. É admissível uma retratação, conforme o artigo 143. A exclusão do crime, ela não se aplica ao crime de calúnia por falta de previsão legal e por haver interesse público em apurar o crime. Ela tem que ser explícita e inequívoca, né? Admissível na modalidade da tentativa plurissubsistente, tá bom? A forma equiparada. A calúnia é um crime formal e se configura independente de qualquer resultado lesivo para a vítima. Consuma-se quando o terceiro toma conhecimento. Qualquer pessoa toma conhecimento, já que alguém está falando com você, a calúnia já está ali enquadrada. E aí vamos falar da difamação. A difamação, ela consuma-se no momento em que a terceira pessoa toma conhecimento. É sempre o terceiro. Poxa, fulana falou que você é tal coisa, tá? A sua honra objetiva. Aquilo que você tem, né, no dia a dia. Está no artigo 139, tá?
É imputação de fato ofensivo. A imputação deve ser de fato determinado ou específico. E não é necessário que o fato narrado seja falso. Pode ser verdadeiro, pode ser alguma verdade sua, uma coisa pessoal que a pessoa está por aí falando. Por exemplo, aquela pessoa ali, ela, sei lá, ela foi traída. Aquela pessoa ali, ela tem um problema de enfermidade, que pode ser até que seja verdade. Mas é sua honra, ela está difamando coisas a seu respeito, sem que você queira, né, que alguém saiba. E o intuito sempre é de ofender. Aquela pessoa não vai te difamar com o intuito de te ajudar. Ela vai te difamar com o intuito de te ofender. A injúria. O que é injúria? É a imputação de uma qualidade negativa que ofende a dignidade ou decoro da vítima. A dignidade são os sentimentos relacionados a valores morais, né? Aquela menina ali é uma piranha. Essa aí é puta desde criança. Tem gente que fala isso o tempo inteiro, eu já cansei de ouvir isso. Isso é uma injúria, artigo 140, tá? Isso aí acompanha a pessoa pro resto da vida e ela pode processar você por isso, tá bom? E injúria. A consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento, tá? Alguém te falou, fulana tá falando isso pra você. Se eu tomar conhecimento naquele momento, a injúria foi constatada. Não é possível injúria contra mortos, tá? Não é, na verdade é possível, mas não é punível, porque é preciso que aquela pessoa queira representar. E não cabe a terceiros, é um foro pessoal. Então, falou que a morta era isso, então a filha dela vai lá e processa. Não cabe. Tá bom? Não é punível. Não tem como punir. Tem casos de aumento de pena quando se tratar do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, tá? Isso é crime contra a honra. Até desacato. Pode, inclusive, aumentar até 1/3. A pena de calúnia, ela tem detenção de 6 meses a 2 anos de multa. A difamação, 3 meses a 1 ano. E a de injúria, detenção de 1 a 6 meses, tá bom? Ou multa. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de pagamento, esse crime contra a honra apenas se aplica em dobro, tá bom? Se alguém pedir pra você ficar fazendo chacota com o nome dos outros, você vai lá e faz, você tá aí prestes a receber uma penazinha aí em dobro. E o pior de tudo, você vai ficar fichado, tá? Vai perder seus bons antecedentes e se bobear seu réu primário. Quem que pese o fato de você não ficar presa, se você for condenado, você já não é mais réu primário, tá bom? E para encerrar, nós vamos falar do crime contra a administração pública, tá? O crime contra a administração pública, eles são aqueles praticados por funcionário público, o que você vai ser quando passar para PM. Passou para PM? Funcionário público. Mas é só quem passou no concurso? Não. Qualquer pessoa que parada, pessoas nomeadas, que tem contrato, que exerce a função pública. Essas pessoas, elas podem praticar crimes contra a administração. O crime contra as finanças, que é o artigo 359-A, crimes praticados por particular contra a administração, eu praticando contra a administração pública, artigo 328, os crimes praticados por funcionário público, é o 312, contra a administração da justiça, 338, e praticados particular contra a administração pública estrangeira, 337B. Depois eu vou botar para vocês essas listazinhas aí para vocês verem do que se trata. E aí você vai falar do peculato. O que é peculato? É apropriação, desvio, furto, culposo, estelionato, eletrônico. Você percebe que assim, o peculato é uma forma de você colocar a pessoa que pratica contra a administração pública ou o próprio funcionário público, por exemplo, a apropriação é um crime autônomo, né? O desvio também tem um artigo próprio dentro do Código Penal. O furto, que você sabe que é 155. E você tem o estelionato, que é 171, tá? Então, assim, você tem vários artigos aqui que poderiam ser outra coisa, mas ele acaba virando um peculato por se tratar da administração pública, visa benefício próprio ou de terceiro. É uma violência arbitrária, advocacia administrativa,
conceder cedência criminosa, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, violação do sigilo profissional, prevaricação, que é quando você tem um ato de agir e não faz, facilitação de contrabando, descaminho, que você já aprendeu, que é quando você vai trazer produtos legalmente de fora e você omite o valor daquilo para pagar menos imposto. O STJ e o STF diz que até 20 mil, né, ele é considerado, dá para ser aplicado por princípio da significância, passou disso não mais. Abandono de função, quando você larga, por exemplo, um plantão, um médico larga o plantão com a sala cheia e vai embora, ele deveria ficar até o dia seguinte, é um crime contra a administração pública, tá? A corrupção passiva, quando você recebe benefício para, por exemplo, facilitar alguma coisa para alguém ou fazer vista grossa para um documento que ele deixou de juntar, concussão, excesso de exação, violação do sigilo de proposta de concorrência, quando você tem uma empresa que te oferece dinheiro para você ver como é que está a proposta das outras concorrentes, para que você possa apresentar uma proposta que seja a vencedora. Então, assim, eu vou colocar depois para vocês todas essa planilhazinha para vocês verem caso a caso. É muito importante vocês verificarem cada um desses artigos que eu falei. Por exemplo, o peculato, do artigo 312, é o quê? Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular. A posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Né? Você está se apropriando de coisas, por exemplo, você pode pegar uma caneta, uma cadeira, alguma coisa que seja pública. E normalmente as coisas públicas, elas vêm com o selozinho do patrimônio. Então, se você viu que alguma coisa relacionada ao patrimônio público, se você pegar para você ou para quem quer que seja, você está cometendo peculato. Você só pode cometer peculato se você tiver função pública, seja você concursado, seja você nomeado ou contratado, tá bom? E o peculato culposo, ele extingue a punibilidade antes da sentença recorrível, ou depois da sentença recorrível, diminui a pena pela metade. As modalidades de peculato: apropriação, desvio, furto, o peculato culposo, o peculato estelionato, o peculato eletrônico. Eu vou colocar tudo isso para você dar uma lida, o que é cada um. Eu tenho um mapinha que eu vou colocar para vocês, porque falar assim na live fica muito extensivo. E é tão objetivo, é tão fácil de entender que eu vou colocar para vocês, tá bom? Vou falar sobre o peculato, que você já viu que é se apropriar de coisa pública, roubar e tal. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Se for mediante a erro, de 1 a 4. Então, assim, depois que você virar policial militar, você tem que tomar muito cuidado com o peculato, com os crimes contra a administração pública. Espero que você tenha aprendido bastante, tá bom? Me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube. Esse material que eu estou fazendo aqui, esses videoaulas, estão tanto no Instagram, que eu disponibilizo para você, e agora nós também temos um canal no YouTube. Estou fazendo tudo muito rapidinho para você aprender e depois você conseguir aí fazer seu estudo em casa sozinho. Não perca, compartilha, indica para um amigo que está precisando de um reforço. Talvez você até já faça algum cursinho, mas não está conseguindo com a didática deles aprender. Clica aí no meu Instagram, me segue. Vai lá no meu YouTube, segue também, que sempre vai ter um material novo para você passar na PEMERG e qualquer outra prova que peça direito, tá bom? Vamos junto, até a aprovação.